a música que me trouxe de volta para o Brasil, de uma maneira muito incrível, que eu nunca imaginava. 2 dias depois, os caras aparecem no nosso estúdio, os 3, os Beastie Boys. A música é a melhor coisa para dividir, conectar. A nossos produtores, Mário Caldato Júnior, gênio. O que você sabe de som? Eu sou um soundman. Você nasceu em São Paulo, Sim. Logo foi para os Estados Unidos com 2 anos e numa vizinhança americana. Total. Como que a música brasileira chegou no você brasileiro criança lá? O único disco primeiro que tinha era do Caraquinha. O Bom Menino. O palhaço. É. Nossos vizinhos queridos, acho que Natal, aniversário de alguém, trouxe um disco do Sérgio Mendes, Brasil 66, a 66, eu tinha 5 anos. Então, esse foi o primeiro disco meio mais que me pegou, que eu ouvia. E graças a ele, eu entrei nessa coisa de música. Obviamente, sendo criado lá, eu fui ouvindo música americana. Soul, tudo Stevie Wonder, todas essas coisas, Beatles, Stones. Escutava todas essas músicas fantásticas para ir dormir toda noite. Comecei tocando em banda. Eu era o único que tinha um teclado, um órgão. Todo mundo tem guitarra e baixo e bateria. Ninguém tinha teclado. A gente montou o nosso equipamento também. Na época não tinha dinheiro para comprar. Pega um amplificador, pega um hi-fi velho e dá um jeito e bota um adaptador e conecta a guitarra, o baixo lá. Então a gente aprendeu muita coisa técnica. E quando eu morei fora de casa, o Money Mark, tecladista, ele era um pouquinho mais velho e já tinha um pouquinho mais de experiência com música. Ele fazia música, ele gravava. E ele tinha um gravador em casa, de rolo, 4 canais. Gravamos 5, 6 músicas e escolhi 2 para acabar e para fazer um compacto. Eu estava muito animado para produzir alguma coisa. Depois deste, outras pessoas procurar, pô, eu quero fazer um disco também. Um DJ me chamou, ele queria fazer um disco, produzir um disco. E ele era um DJ que tocava tudo. Isso era 85, 86, então o hip hop já estava no ar, explodindo. O clube dele, ele tinha várias, mas o que eu conhecia era chamado Power Tools. E esse lugar era fabuloso. Uma noite, a gente ouvia de fora, a gente estava meio de fora e depois entrou, acabou a primeira música, depois a segunda música começou grandão e o som apagou. E depois os caras estão lá, ninguém estava ouvindo nada. 3 caras brancos e um cara preto, DJ. A gente não sabia quem era, esses caras não eram super famosos. Falei com o cara, pô, você não tem um cara de som? Eu falei, não, o que você sabe de som? Eu falei, eu sou um soundman. Pô, vem aqui dar uma olhada aqui no DJ. E depois de 5 minutos, 6 minutos, o som começou a voltar. E ele tava panicando, o DJ, imagina, 1000 pessoas lá, e não tem música, não tem festa. E era tipo o pico da noite, 1 da manhã, sei lá. E ficamos amigos, e tinha muita música em comum, eu gostava desse, eu falei, oh, você gosta desse, sabe desse? Toca isso aqui, eu vou no banheiro, ele me deixava eu tocar. Ele falou, cara, eu queria muito fazer meu disco, eu queria produzir uma música. E o amigo dele, o parceiro Mike Ross, que era um DJ também, ele estava mais ligado em achar uns rappers. E um dos primeiros caras que ele trouxe a fita, que o meu amigo ouviu, ele adorou, Tone Loc. O que é esse cara? Vamos chamar para ele e falar que temos um selo. Vamos lá pegar o cara, trouxe para o nosso estúdiozinho, convencer ele que tinha uma base pronta. A gente pegou o primeiro 12-inch. Chegou a noite do clube, então ele tocou a música original que a gente sampleou, que era Chaka Khan. E tinha um Stevie Wonder também. E depois ele colocou a nossa versão com uma batida programada de hip hop. E as pessoas estavam dançando. Eu falei, caralho, todo mundo tá dançando. Ele ficou tão feliz, e pulando para cima e para baixo. Olha, ninguém sabe que essa é a nossa música que a gente fez. A gente fazia uma fábrica de música e depois chamou os outros rappers. O Loc era primeiro e depois o segundo era Young MC. O segundo disco começou a tocar no rádio local. Subiu para número 4, vendeu 10 mil cópias só
em Los Angeles. E que depois lançou finalmente o Wild Thing. E o disco foi para o número 1 no Billboard, por uma semana, do Tom Lowe. O sonho dele era produzir o Beastie Boys. E um dia ele estava numa festa e o Ad Rock do Beastie Boys estava nessa festa. Falou com ele, queria te mostrar uma base, a gente está trabalhando. 2 dias depois os caras aparecem no nosso estúdio. Os 3, os Beastie Boys. Só depois que a gente pensou, caralho, aquela noite que eu fui falar sobre o som, era por causa eles que estavam no palco tocando. Eles que estavam tocando, eu não sabia. Que o som deu merda. O conceito desse disco é o Dust Brothers fazia a música e os Beasties faziam os rap. Vamos concentrar nisso, eles concentram nisso e a gente juntava de noite e eles botavam o vocal junto e tinham um disco. Esse aqui, horas e horas cortando samples. E o Dust Brothers, eles tinham uma tecnologia mais avançada, vamos falar. Na época eles entendiam sincar as coisas. Antigamente era começa o drum machine e deixa rodar. Eles não podiam sincar a segunda vez tão bem. A gente aprendeu que tem um sistema de gravar um synth, um canal de code para sincar e depois a gente podia alinhar e botar tudo no tempo. A nossa primeira produção era simples e depois ficou mais sofisticada com essa tecnologia. Podia voltar para a música e botar outros elementos, muito mais fácil. Nesse lado aqui tem uma guitarrinha legal, esse lado aqui tem uma percussãozinha, aqui tem uma vozinha, sampleava essas coisas. Hoje isso é muito comum, né? Camadas de sample, de instrumento, mas nessa época não era comum. Era muito uma base. E quando que vocês acharam que isso era realmente relevante, assim, que ter essas camadas era importante para dar aquele som? Quando a gente ouviu Public Enemy, eles eram o primeiro que tinha esse som complicado. Todo mundo falava, como é que o som dele é diferente? Quer dizer, ele tinha 3, 4 baterias tocando no mesmo tempo. E os Dust Brothers aprenderam ouvindo esses discos e levou mais ainda, coisa mais rock, mais alternativa, mais coisa folk. Botam umas coisas que ninguém imaginava. E a gente botou Beatles com Curtis Mayfield, com coisas malucas. Depois do Paul's Boutique, a banda decidiu um outro caminho de novo. Essa aqui não está certo. Vamos fazer um outro jeito de fazer um disco. Essa vez vamos montar o nosso estúdio. A gente criou esse espaço, um estúdio, o G-Sun, que a gente ficou 2 anos e meio, 3 anos fazendo Checkerhead, com calma. Essa liberdade de ter esse espaço deu confiança para fazer esse disco que incorporou jamming, rock, punk e depois o rap entrou finalmente. Depois do turnê, a gente já tinha ideia para o segundo disco, que é a continuação do Checkerhead, é o Ill Communication. A gente gravou todas as bases instrumental, inclusive a faixa que virou Sabotage. Sempre depois que a gente toca, o Yauke, ele gostava de ficar tocando música hardcore, de bandas que ele gosta de Brooklyn. Ele estava lá e ele toca alto, então ele meio vazava do estúdio lá e ele ficava lá sozinho. E ele entrou lá dentro e falou, pô, tá maneira lá. E ele começou a ir tocar, pá, no timbales. E o Mike estava do lado, eu falei, Mike, vai lá dentro, vai tocar junto também. Ele... E depois o Mark, vai lá dentro, faz um barulho lá e faz uns barulhos. E o Ad Rock chegou o último, o que estão fazendo? Vai lá, faz algum barulho na guitarra. É só uma nota, a música, é um drone. Fazer uns barulhos e depois começou a fazer um arranjo rapidinho e gravamos a música rapidinho. Pau! Engraçado. E a música é rock. Deixa pra lá. E tocamos pro o dono viu, ele ouviu. Que isso? Essa é a música aqui. Essa é a foda. Essa é a boa. Duas semanas antes de fechar o disco, o Ad Rock me chama e pede, cara, tem uma ideia, eu queria fazer um vocal naquela instrumental. O Yauke falou, eu quero botar um scratch, um terminating, uma coisinha aqui, uns barulhinhos e
A gente caprichou e depois fizemos um backing. Sabotage, listen all of y'all, this is sabotage. Fechou, a música já estava pronta. Obviamente, os nossos amigos estavam ouvindo o disco e todo mundo falou, pô, essa aqui do caralho. E mostrou pro Spike. O Spike, eu acho que eles falaram, pô, tem uma ideia, vamos fazer uma ideia de policial, sei lá, algumas coisas. E fizeram uma ideia maneiraça. E virou o clipe que ajudou a estourar a parada. Nesse ponto eu estava viajando com os caras, fazendo turnê, fazendo o som da casa. Depois o Communication saiu, a gente estava tocando em todo canto. Finalmente teve a procura para tocar no Brasil, Chile e Argentina. Então, South America, here we come. Primeira vez, os Beasties. E a primeira vez que eu voltei pro Brasil. A banda que abriu o show no Rio era o Planet Hemp. E eu tinha um amigo brasileiro que me falou, o DJ, o Zegão e o Marcelo, o cantor da banda, quer falar com você. Obviamente que eles me procuraram, você é o Mário, o gringo. Pediu se eu podia produzir o próximo disco deles. Eu falei, pô, legal, eu queria ouvir o som, mas estão entendendo que é um Beastie Boys com Cypress Hill, coisa de rap, de rock. Eu fui para a loja com os caras e eles me indicou, você precisa isso. Peguei tudo Jorge Ben que eu podia achar, que foi meu grande primeiro descoberta. Quando eu veio aqui, não sabia que tinha versão original de Mais Que Nada. Não sabia que isso. Ninguém tinha esses vinis. Na época era difícil. Com o Marcelo, ele me traz um mundo dele, de rap e coisas, samba. Eu não conhecia. Quem tenta incessantemente alcança. A Marisa, querida, me chamou, pediu, queria convidar você para trabalhar num disco. Vai ao show, legal. O disco delas são mais MPB. Falei, não, mas vou fazer um disco de samba. Falei, samba? Mas eu nunca gravei. Eu gravo samples, coisa assim. Mas ela falou, não, esse vai ser disco de sambas, mas eu quero fazer diferente. Não é samba normal, não é disco samba. Eu falei, ok. Então ela falou, eu quero que você faz a produção do jeito que você faz, mixando, botando os efeitos e coisas. E a gente começou a trabalhar junto e foi muito natural. A gente gravava um voz e violãozinho, guia, depois começar a botar os efeitos e coisas que nem normalmente fazia nos outros projetos. Sim. Esse disco aqui que foi ganhou o primeiro Grammy com a Marisa, eu e ela. E o disco, o último do Planet Hemp, você produziu, eu estou com ele aqui, o Jardineiro. É um time. A produção normalmente é um time. Às vezes é focado em uma pessoa, mas normalmente é um time. E fiz um disco fantástico, que finalmente o Planet ganhou um Grammy. Bueno, y el Latin Grammy es para... Jardineiros, Planet Hemp. Amor em Sound nasceu com eu e a Samantha, minha esposa, e com uma ideia de trabalhar em músicas que a gente tem um amor e um carinho e queria a possibilidade de fazer parte de lançar, não só trabalhar e dar para uma outra pessoa, e fazer uma música que realmente a gente gosta, que me toca e que a gente acredita, e é um trabalho feito com muito amor e carinho. A primeira coisa que a gente lançou foi a Orquestra Afro-Brasileira, que foi sensacional, o projeto que aconteceu bem orgânico. E de primeiro, ouvindo a música, fiquei apaixonado em participar e preservar e gravar esse som e, de algum jeito, lançar. Cara, todo artista tem alguma coisa para aprender e coisas. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas bem talentosas e que eu admiro e também
tem um respeito e quando funciona assim a comunicação é só positivo. E eu aprendendo e eles aprendendo de mim, mostrando as coisas. Música é a melhor coisa para dividir, conectar. Chegar nessa brasilidade toda depois de tantos anos. Sim, demorou, mas chegou. Qual